Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa noite, mais um tema para a nossa meditação, mais um estudo para a gente junto crescermos no entendimento do Evangelho da Graça. Meus irmãos, eu quero agradecer você que tem inscrito no nosso canal, você que tem chegado novo aí também. Nosso canal tem crescido e nós temos agradecido a Deus e por você também. Essa igreja Fé em Graça é uma igreja sem parede, você que faz parte. Nós somos aqui de Unamar, Cabo Frio, e é sempre um prazer falar com vocês. Nós temos as nossas reuniões aqui todo domingo. Você que conhece nosso trabalho, você aqui por perto, talvez você não encontrou a igreja em Graça. Nós estamos aqui em Unamar, Rua da Raposa. Se você quiser reunir com a gente aos domingos, a partir das 7 horas, é sempre um prazer. Então nós vamos mais um tema aqui. Você que não é inscrito, escreve lá, dá um joinha, divulga essa mensagem. Aperte a opção todas para que você possa receber a notificação. Um abração aí. Estamos muito felizes em podermos compartilhar esse evangelho que já tem andado pelo mundo, e o Brasil também tem sido impactado, e temos realmente fazemos parte dessa reforma. Então eu coloquei um tema aqui nessa noite para nós meditarmos. Uma família sem o Apocalipse. Você já imaginou uma família sem o Apocalipse? Porque quantas famílias já morreram com medo do Apocalipse? Sempre é pregado o Apocalipse como um livro de verdade para o tempo presente. E muitas pessoas morreram com medo, com dúvida, e realmente nunca usufruíram esse reino que o Senhor preparou. E o Apocalipse é sempre um livro que dá medo nas pessoas. Hoje, pela glória do nome do Senhor, muitas famílias já foram libertas do Apocalipse, não porque o livro do Apocalipse é mentira, é uma verdade, mas para aquela época, para o fim de um propósito e o início de uma nova história. Hoje o Apocalipse para nós, meus irmãos, é um livro histórico. Conforme toda a Bíblia também é um livro histórico, contém a verdade. Mas a Bíblia não está escrita, né? E nem é um livro que as palavras se renovam, porque o que precisa renovar é a nossa mente, é a maneira de interpretar e de entender a Bíblia. A Bíblia não se renova porque já está escrito, já está lacrada. Como ela vai se renovar? Nós precisamos entender realmente o que está escrito ali. E Apocalipse capítulo 1, versículo 19, que diz assim: escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. O livro do Apocalipse, meus irmãos, como eu disse, é o livro mais polêmico da Bíblia, porque fala de várias situações, fala de várias figuras de linguagem, e toda a geração cristã do primeiro século via o Apocalipse para a sua geração. Então, se você fizer um estudo ali, respeitando os pontos e as vírgulas, e o tempo também, você pode ver que todo escritor, ele colocava o Apocalipse para a sua geração. Conforme Jesus também, nas suas mensagens, sempre ele dizia que era para aquela geração. Sempre houve pregadores do Apocalipse, pregando a mensagem para a sua geração, e ainda existe até hoje. Se você for fazer uma análise, quantos pregadores do Apocalipse surgiu de 2000 para cá, dizendo que o fim estava chegando. As pessoas chegou a marcar até data para que
o Apocalipse fosse acontecer, sempre eles estão prevendo um Apocalipse. O Apocalipse, meus irmãos, sempre houve um Apocalipse na história. Aquele Apocalipse, esse que João escreveu, foi para aquela geração. Mas quantos Apocalipses já aconteceu em toda a década, em todo o planeta? Hoje mesmo nós estamos vivendo um Apocalipse, de 2 anos para cá. Essa pandemia que surgiu aí, isso é um Apocalipse. E sempre vai haver tragédia no mundo, não porque a tragédia é bíblica. Isso faz parte do mundo e vai continuar sempre tendo esse apocalipse, essa tragédia que sempre vai haver no mundo. E hoje, conforme eu disse, as famílias que entenderam a graça e foram libertos desse apocalipse para o tempo presente e para um tempo futuro, eles estão gozando da paz e do reino de Cristo que foi estabilizado lá. Hoje o apocalipse nós entendemos que foi igual ensinaram para nós, né? Quando eu era pequeno, criança, o meu pai e a minha mãe falavam que havia mula sem cabeça, tinha saci pererê, e eu cresci com aquilo, que comesse goiaba não poderia chupar manga, se chupasse manga não poderia beber leite, abacaxi nós nem passava perto. E havia um primo meu que ele saía de casa, ele comia banana, chupava manga, ele comia todas as frutas. E eu olhei para aquilo, mas se minha mãe e meu pai falam que se eu comer vai me fazer mal, como é que meu primo come tudo? Hoje é a mesma coisa. As pessoas lêem o Apocalipse hoje e pregam como se aquilo é uma verdade para a sua época. E aí os anos vai passando, já se passou mais de 1900 anos e o Apocalipse não aconteceu. Será verdade mesmo esse Apocalipse para um futuro incerto? Não dá para você desconfiar e ligar o desconfiômetro para você entender que será que isso é verdade ou nós precisamos voltar e fazer uma análise na Escritura para ver realmente se isso é verdade? As denominações se dividem em algumas vertentes. Eu já passei por várias delas. A primeira é o milenismo. Eles defendem que não vai haver um reino literal. Então, o milenismo, eles defendem que não vai ter um reino literal. Eles acreditam que isso é simbólico. O segundo grupo é o pré-milenismo. Eles acreditam que Cristo vai vir antes do milênio. E o milênio é um reino literal. Então, eles acreditam que o milênio é um reino literal. E também esse mesmo grupo, ele se divide em 2 etapas. Pré-tribulacionista, eles acreditam que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Então, eles acreditam que a palavra ali, arrebatamento, eles pegam no pé da letra e como se Deus viesse e arrebatasse esse esqueleto que nós temos, as roupas ficariam e o corpo sumia. Mas é onde está aquele versículo que do pó nós viemos e do pó nós vamos retornar? Então esse versículo é mentira? Tem exceção? A palavra arrebatamento que eles esperam, e eu esperei há 20 anos, e graças a Deus fui liberto disso, era tirado de um lugar para o outro. A Bíblia nunca diz que ninguém foi arrebatado e foi para o mundo espiritual sem passar pela morte. Mas Elias e Enoque, se você for ver Hebreus 11, vai dizer que Paulo cita a galeria dos heróis da fé. Todos eles morreram esperando a promessa. Morreram na fé esperando a promessa. Será que Paulo não sabia que Enoque e Elias foi arrebatado para a eternidade? Ou ele não entendia de Bíblia?
Ninguém tinha a concepção na antiga aliança e nem no novo que quem seria arrebatado transpassaria o mundo físico e iria para a eternidade, para o mundo espiritual. Não tem essa concepção. Mas infelizmente as pessoas gostam de ouvir história. E depois, o segundo grupo é pós-tribulacionista. Eles acreditam que o arrebatamento vai ser depois da tribulação, baseado em qual texto? Assim como vocês fossem fiel, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Essa palavra todo mundo eles pegam como planeta. Mas a palavra ali mundo era o mundo habitado, o mundo de Jerusalém. Então esses grupos se dividem. Um espera o arrebatamento antes da tribulação e outros esperam a tribulação primeiro para depois ser arrebatado. Eu já passei por esse caminho e dou até risada. O terceiro grupo, meus irmãos, é o preterista, parcial e total. Então você que já passou pelo preterista também, hoje, a maioria hoje defende tanto o preterismo, meus irmãos, como os outros dois que eu citei, isso não é uma religião, quero deixar bem claro. Pós-milenista, antimilenista, isso não é uma religião. Preterista também não é uma religião, preterismo. Isso é uma forma de estudar a Bíblia. E eu já passei por várias etapas dessa. Hoje eu analiso mais o preterista. Por quê? É uma forma que eu entendi e dá melhor visão do texto, respeitando realmente o contexto e aquilo que foi realmente escrito da sua geração. Preterista parcial. Então existe dentro do preterista também, existe dois grupos. Um que crê que o Apocalipse se cumpriu em parte. Esse é um grupo que defende a metade do preterista. Eles crê que ainda Jesus ainda vai vir. E o preterista total, ele acredita realmente que Jesus já veio, já restaurou todas as coisas, a morte já foi morta e nós estamos reinando pelo século dos séculos. Cristo já entregou o reino ao Pai. Ele já voltou na sua posição, como ali o Espírito Santo e Jesus de Nazaré foi uma manifestação para um propósito, e hoje ele está sentado no trono e o seu reino nunca terá fim. Realmente é isso que tem acontecido há mais de 2000 anos. Por quê? Desde quando a queda de Jerusalém aconteceu, até hoje, meus irmãos, não cumpriu uma profecia. E o pior, a Bíblia diz que a lei e os profetas durou até João Batista. Então, não adianta você pegar livro de Zacarias, Malaquias, Obadias, querer aplicar nos dias de hoje, porque a lei e os profetas teve fim. Então as profecias se cumpriram tudo ali, da época de Jesus até o ano 70. Fechou, ele entregou o reino ao Pai, assentou no trono e esse que fez novo todas as coisas. O preterista total defende que tudo aconteceu até o ano 70 e já estamos no reino eterno de Deus. Porque no livro de Apocalipse, João viu um anjo com o evangelho eterno no céu, pregando no céu, naquela região celestial que era ali Jerusalém. Então hoje nós vamos diante de tantos textos desses, como eu vou saber quem está com a razão? Porque esses grupos que eu citei, e tem vários outros grupos, eles não são uma religião, é uma metodologia de estudar a palavra, e aí eles vão estudar e vai defender essa linha.
Então, como eu vou saber quem está com a razão? Primeiro, a Bíblia, meu irmão, interpreta a própria Bíblia. Eu não posso pegar a Bíblia e tirar o contexto dela para querer colocar um achismo meu. Isso aí não tem lógica. Precisamos respeitar as regras da hermenêutica. Precisamos respeitar as regras da hermenêutica. Mas na prática não é assim que funciona. Hoje, a maioria da liderança, eles pregam meia verdade. Eles não pregam um texto publicamente, no seminário até que eles abrem um pouquinho, mas quem sai dali não pode levar isso para o púlpito. É por isso que muitos hoje já não gostam de mim, porque eu não deixei nada fechado. Se tem que abrir a Bíblia, não tem nada proibido. Temos que falar a verdade. Então, como vamos saber da verdade, Simã? Examinai as Escrituras, porque nela, a verdade está nela. A verdade não pode estar em mim, não pode estar no seu líder. A verdade precisa estar dentro da palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, diz assim: escreve, pois, as coisas que tem visto. Vamos parar aqui. João estava na ilha de Pátmos e agora ele é arrebatado por Deus, pelo Espírito. O corpo fica no mesmo lugar. Nada de sumir o corpo. Então, o anjo disse: escreve, pois, as coisas que tem visto. Opa! Então o anjo mandou João escrever as coisas que ele tem visto. O que João estava vendo no livro de Apocalipse, que até hoje você não vê uma liderança mostrando o que João estava vendo ali? O que ele estava vendo, e as que são, e as que depois desta hão de suceder. Então João tinha acontecido algo, escreve aquilo que aconteceu. O que você está olhando agora, presente, porque ali o Império Romano estava dominando aquela área, e eles eram a besta do Apocalipse, e ele escreve o que você já viu, o que você está vendo e aquilo que vai acontecer. Ninguém ensina que alguma parte do Apocalipse já aconteceu. É sempre levando para um futuro incerto. E enquanto isso as pessoas vão vivendo enganadas, pensando sempre em um juízo. Não dá esperança às crianças, porque eles casaram, tem a sua família, aí o bebezinho que está nascendo lá, Jesus está voltando e vai levar ele. E ele não crescer e multiplicar está onde? Outro exemplo, irmão, é Apocalipse capítulo 12, versículo 1, que diz assim: e vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Versículo 2. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormento para dar à luz. Então, o livro de Apocalipse, João escreve ali, e ele vê uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e 12 estrelas. 99% do povo cristão hoje, eles defendem que essa profecia, ela é simbólica, essa mulher é simbólica. Mas o dragão, ele é literal. João viu várias figuras no Apocalipse. Então, como nós vamos chegar a um bom senso para entender onde está a verdade, baseado no texto que as pessoas pregam hoje? Vamos citar apenas três imagens, três metáforas que João ali no Apocalipse ele escreve.
a mulher, o dragão e a Nova Jerusalém. Então, 99 hoje da liderança, eles interpretam que a mulher, ela não é literal, é simbólica. Então, como eu vou interpretar um texto sobre a mulher, que ele viu a mulher com o sol e a lua debaixo dos seus pés, e ela estava grávida? Como é que eu vou trazer isso para o mundo literal? Os católicos trazem que era Maria. Agora, para nós entendermos um versículo desse, nós precisamos voltar lá atrás para saber o que significava isso: sol, lua e estrela. A mulher com 12 estrelas, que eram as 12 tribos de Israel. Então nós precisamos entender. Se eu interpretar que essa mulher, ela é uma figura de linguagem ou é um simbolismo, tudo bem. E o dragão? O dragão é simbolismo ou é verdade? Porque as pessoas têm medo do Apocalipse, que sai uma bicharada do Apocalipse. Então, se eu pegar essa mulher e interpretar ela literalmente, o que me veio à cabeça para interpretar que essa mulher é literalmente ali física? Eu já estou fugindo do contexto. Eu não estou na regra da hermenêutica. O dragão, ele é físico ou é uma figura de linguagem? Então nós precisamos voltar para os livros de Malaquias, precisamos voltar para Jeremias para saber o que era isso lá. E a Nova Jerusalém, que 99% espera hoje a Nova Jerusalém, rua de ouro, mar de cristal. Isso é literal ou ela é espiritual? Ou ela é física? Por quê? Eles interpretam que a mulher, ela é uma metáfora. Não é literal. É uma figura de linguagem. Mas a Nova Jerusalém, essa é física. Todos esperam ela. Um dia eu vou morar na Nova Jerusalém. E eles esperam a Nova Jerusalém vindo. Então eu pego um texto, interpreto o meu próprio prazer. A mulher é simbólica. O dragão é verdade. E a Nova Jerusalém, nós vamos morar nela. Então você nota que existe uma falta de ética e um engano muito grande quando eu pego umas passagens dela, aplico que a Nova Jerusalém vai vir do céu e a mulher do Apocalipse, ela é simbólica. O que me garante isso? Que a mulher é literal ou é simbólica e a Nova Jerusalém é literal. Então a maioria da liderança se interpreta dando esperança fracassada para os seus membros que vai vir uma Nova Jerusalém, que as ruas de ouro, ela tem metragem, ela é redonda, e no meio da praça tem uma árvore. E essa árvore, ela dá 12 frutos por mês. E esses frutos é para a cura das nações. Isso é literal ou é simbólico? Então, nós precisamos analisar. Nós sabemos que a Nova Jerusalém, irmão, ela não é literal. A Nova Jerusalém é uma cidade espiritual. É um governo de Deus na terra sobre os homens. Nós fazemos parte dela. Então, a Nova Jerusalém, ela não é literal. Você nunca vai para a Nova Jerusalém. Ela já veio. Porque a velha caiu, Deus trouxe uma nova. Então essa Nova Jerusalém foi o pacto que Deus fez com o seu povo. E nessa cidade não tem choro, não tem lamento, porque o Espírito não chora. O Espírito está perfeito, mas a matéria é fraca. Então esse governo de Deus é no Espírito. Então essa cidade, ela é simbólica. E o dragão era uma simbologia daquele que estava dominando na época. Era o rei que tinha autoridade.
e com a sua cauda, com o seu poder, com aquele povo que estava com ele, tinha o poder de matar. E quem estava grávida? Jerusalém estava grávida, porque ela era mãe, Deus tinha um pacto com ela. Então ela gera Cristo. E quando Cristo é gerado ali em Maria, o dragão fez de tudo para perseguir a mulher, própria Maria, mas dando o nome de Jerusalém, que era a esposa de Deus, aonde nasceu Cristo, e ele foi perseguido, a mulher foi arrebatada para o deserto, e o seu filho nasceu, e ele iria reger com vara as nações. Não foi isso que aconteceu? Então, se o Apocalipse ainda vai acontecer, Jesus ainda vai nascer. Então, isso tudo é uma figura de linguagem. João escrevendo na ilha de Patmos, ele não poderia falar realmente a verdade nua e crua. Ele precisava falar em simbologia. Então, eu já disse que 99% interpreta que a mulher é simbólica. Mas a Nova Jerusalém é literal e todo mundo espera. Quando a gente prega que já estamos na Nova Jerusalém, as pessoas dizem que nós somos hereges. O dragão também é literal. Eles pregam que o dragão é literal, está lá e vai pegar todo mundo. É o bicho-papão. Isso é uma vergonha teológica, meus irmãos. Eles ignoram o contexto. Vamos ver o contexto. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou aos seus servos João. Então, o que iria acontecer estava para acontecer há 2000 anos, ou o anjo mandou dizer que era breve? Então, quando as pessoas dizem que, quando nós falamos que isso vai ser em breve, que era para aquela geração, eles colocam isso na conta de Deus. Ah, não, mas para Deus 1000 anos é como um dia. Mas ele não estava falando para Deus, ele estava falando para um público que estava esperando aquela carta. Ele enviou para as 7 igrejas. Então, ele enganou aqueles irmãos. Para que eu escrevo uma carta dizendo vigiai porque eu estou indo e não vai nada? Então, eu estava pregando mentira. Então, isso não existe. Não respeita o contexto. E texto sem contexto é pretexto para heresia. É que o mundo tem vivido hoje. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, eu já citei no início da mensagem, diz assim: escreve, pois, as coisas que tem visto. Então, ponto. Se alguém manda eu escrever uma carta, Simã, vamos dizer que eu sou um escriba e sou um escritor lá, vou escrever. Simã, escreve as coisas que você tem visto. Eu vou escrever o que eu estou vendo. João escreveu o que ele estava vendo. E os que têm visto e as que são. Então, o que ele viu, as que são. E escreve o que vai acontecer. Então, nenhum pregador, até hoje eu vi dizendo que parte do Apocalipse já aconteceu. Mas João escreveu aquilo que ele já tinha visto, que estava sendo presente e o que em breve iria acontecer. Mas a manobra, meus irmãos, começou, sabe quando? Porque o Apocalipse foi escrito por João antes do ano 70. Inventaram a história que o Apocalipse foi escrito no ano 100 ou 96. Como eu vou narrar uma destruição depois da destruição? João escreve. Então já entra em contradição. Escreve o que você está vendo, o que você viu, o que você está vendo e o que vai acontecer. Se o Apocalipse foi escrito em 96, para um futuro, e como é que já tinha acontecido algo ali, você pode ver que tem manobra nesse ângulo.
Se você perguntar para o Google aí, quando é que o livro de Apocalipse foi escrito? Qual é a era que ele aconteceu? Ele vai te levar para o ano 70. E, infelizmente, nós fomos enganados. Mas, graças a Deus, hoje nossos olhos foram abertos e hoje entendemos que o Apocalipse não é para nós e nem é para ninguém para frente. E se ele soubesse, né? E se ele soubesse que o Apocalipse já aconteceu há 1951 anos? Então, o tema da nossa mensagem é uma família sem o Apocalipse. Não deixando a história para trás, mas entendendo que o Apocalipse era para aquela geração, era para aquele público, era um julgamento da velha Jerusalém, para que descesse do céu um novo governo, a nova Jerusalém. Infelizmente, existe hoje muitos pregadores pregando o Apocalipse para o dia presente. Que pena, meus irmãos, que eles não entendem a realidade. Eu creio que em breve muitas pessoas já estão caindo a ficha. Hoje, se você for fazer um estudo aí e buscar lá no Google, quantas pessoas já deixou essa ideia de Apocalipse para um futuro e já está dando mais valor à história de Jerusalém? Quer saber mais, meus irmãos? Vê lá, vê no meu canal, você vai ver também a história de Jerusalém, a grande tribulação. Você vai entender realmente que tudo já aconteceu e hoje nós estamos no reino do Pai. O que é preciso fazer para entender-se, o reino do Pai? Se não tem nada para acontecer, se a grande tribulação já aconteceu, o que é preciso fazer? Meu irmão, você não precisa fazer nada, já foi feito. Você precisa entender que você nasceu de Deus e agora você precisa tomar posse do reino e passar a reinar. Esse reino não é um reino físico, é um reino espiritual, aonde você precisa sofrer uma metanoia para você entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um abraço, estamos juntos aí e que Deus possa continuar abençoando a sua vida como já tem abençoado.